Muitas multidões ouviam sua doce voz, e a paz do céu tomava os corações. Sem explicação sentiam todo o seu poder, mas um dia outra multidão o desprezou. Esqueceram seus milagres e o seu amor. Acusado foi sem culpa, condenado por salvar. Como pode alguém morrer por me amar, ser pregado numa cruz pra me salvar? O mar ouviu sua voz, a morte o atendeu, mas a multidão o esqueceu. Quando a poderosa voz do Senhor chamar, onde estarei, o que responderei? Como Pedro negarei, nunca o conheci, ou como Samuel direi, eis-me aqui. Como pode alguém morrer por me amar, ser pregado numa cruz pra me salvar? O mar ouviu sua voz, a morte o atendeu, mas a multidão o esqueceu. Pode alguém morrer por me amar, ser pregado numa cruz pra me salvar? O mar ouviu sua voz, a morte o atendeu, mas a multidão o esqueceu. Mas a multidão o esqueceu. Mas a multidão o esqueceu. Que possamos ser diferentes, sermos diferentes daquela multidão que negou a Jesus. Que possamos dizer sim para esse Deus que tanto nos amou. Amém? Feliz sábado, querido irmão, querida irmã. É um prazer estar aqui com vocês, numa ocasião, num momento tão especial, onde nós teremos a oportunidade de participar dos emblemas que simbolizam o corpo de Jesus e o seu sangue derramado na cruz. Num momento como este, o que poderíamos apresentar como tema na palavra de Deus? Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade de saudar a você que acompanha pela internet essa programação, que a bênção de Deus seja também sobre você. Certamente o Espírito Santo também vai falar ao seu coração. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 20. Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Antes de ler o texto bíblico, quero só
enfatizar um pouquinho mais o encontro do sábado que vem, ali no Miésimo da Silva, às 16 horas. O encontro do Miésimo será um encontro abençoado. Um encontro que começará às 16 horas e vamos terminar às 19h30 no máximo. Um programa de 3 horas e meia de duração. Teremos a presença de corais. No final teremos um grande coral, aproximadamente 400 vozes cantando Aleluia de Handel. Mas esse não é o grande ponto do encontro. O grande ponto, o grande destaque serão os testemunhos de 5 vidas ou de 5 situações de pessoas que têm trabalhado de forma muito efetiva para apressar a volta de Jesus a essa terra. Testemunhos de vidas dedicadas ao Senhor Jesus. E você faz parte desse encontro que envolve toda a Associação Rio Sul. Nós temos 3 ônibus vindo de Resende, alguns irmãos vindo de Paraty, a região serrana, a Zona Oeste, Baixada Fluminense. Será um encontro para aproximadamente 6, 7 mil pessoas. E você está convidado para este momento. São Mateus capítulo 20, versículo 17, 18 e 19. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Nós estamos aqui falando daquele último domingo de Jesus aqui na terra antes da sua morte, antes da sua crucifixão. Jesus está caminhando com os seus discípulos e ele está indo para Jerusalém. E a palavra de Deus aqui diz o seguinte, no verso 18: Eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, eles o condenarão à morte. Eu faço uma pergunta para a igreja de Madureira nesse momento. Jesus sabia que iria morrer, sim ou não? Ele estava consciente de que morreria? Ele já havia predito. A palavra de Deus apresenta no Velho Testamento o grande momento em que isso aconteceria, a morte do Senhor Jesus. Agora eu tenho uma pergunta para você. O que passa na cabeça de alguém que vai morrer? O que passa na cabeça de alguém que sabe que vai morrer? Aí você olha para mim e diz assim: mas pastor, eu não sei, eu nunca morri, né? Mas eu acredito que alguns de nós aqui já sentimos o cheirinho da morte. Se você me perguntasse: pastor, você já sentiu? Pelo menos uma vez já. Eu estava em Curitiba há 3 anos atrás, mais ou menos, e eu tenho uma alergia que eu ainda não consegui detectar alergia a quê? Se a poeira, se a fumaça, eu não sei bem. E eu tomei um remédio, um anti-inflamatório, Alginac, o nome do remédio. Eu tomei o remédio 11 horas da noite e fui dormir. E quando acordei, eu acordei pulando da cama numa tentativa de respirar. E eu estava ali mais ou menos, e a minha esposa pulou do meu lado sem saber o que estava acontecendo. O que está acontecendo, meu bem? O que está acontecendo? E eu não podia falar porque eu estava tentando respirar.
e eu tive a sensação de que iria morrer. Graças a Deus tinha um copo com água ali do lado, eu consegui beber o copo e a água abriu passagem para a respiração, mas eu continuava numa situação de dificuldade respiratória. Corri para o Hospital Santa Cruz, ali em Curitiba, e me colocaram então rapidamente corticoide na veia. E, graças a Deus, depois de meia hora, 40 minutos, eu consegui voltar ao normal. Mas eu consegui perceber a morte dizendo assim: estou chegando. Eu não sei quantos de vocês já sentiram a morte de perto. Tem alguém aqui que já sentiu algum momento que pensou: vou morrer, vou morrer? Vários aí, vários. Mas você está aqui ainda, hein? Agora, eu quero que você veja o seguinte: Jesus sabia que iria morrer. E quando ele está caminhando para a morte, ele faz uma coisa. E eu quero que você entenda o que Jesus está fazendo. Porque como Jesus estava consciente de que morreria, ele tinha quem ao seu lado? Quem o acompanhava? Aqui na terra, quem estava do lado dele? Os discípulos. E se ele tem os seus discípulos ao seu lado, e eu quero agora, na minha compreensão, eu acho que você vai concordar comigo, ele estava querendo passar para esses seguidores uma lição. Jesus, em cada momento dos seus 3 anos e meio de acompanhamento desses discípulos, Jesus estava formando um grupo de líderes, um grupo de pessoas que mudaria o mundo. E agora, nesse último momento com eles, Jesus está querendo deixar para eles um legado, deixar para eles um exemplo, um modelo a ser seguido. Jesus está trabalhando na mente desses discípulos para ensinar uma lição, e eles precisariam entender essa lição. Então eu quero que você entenda, olhe para esse momento, os últimos momentos da vida de Jesus aqui, como sendo um momento em que Jesus está querendo deixar uma marca na vida dos seus seguidores. Que marca foi essa? Na sequência desse momento, olhe comigo, Mateus 20 aí, olha na sua Bíblia. Verso 20, capítulo 20, verso 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu. Tudo indica que essa mulher se chamava Salomé, que era irmã de Maria, que era mãe de Jesus. Se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Gente, vá acompanhando, veja que Jesus está aqui trabalhando na mente dos discípulos. Cada palavra, cada passo, cada situação tem um propósito. Jesus não faz nada sem propósito, sem um objetivo, sem ter na sua mente o propósito que ele quer alcançar. E acompanhe esse momento, porque aqui Jesus está querendo transmitir algo para os seus seguidores. Jesus então pergunta para Salomé. Qual foi a pergunta? Que diz aí na sua Bíblia, verso 21. Que queres? E ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Qual foi o pedido da mulher? Qual foi o pedido de Salomé? Senhor,
manda que no teu reino, só que ela estava olhando para que reino? O reino terreno. E ela imaginava o seguinte: Jesus vai ser o rei de Israel. Ele tem todas as características de um rei, e ele atrai a multidão. E ela então, entendendo que Jesus seria o rei de Israel, ela então olha para Jesus e pede a Jesus: Senhor, manda que no teu reino os meus 2 filhos, Tiago e João, se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Eu pergunto para a igreja aqui de Madureira e você que acompanha na internet: o pedido que essa mulher fez foi um pedido ruim ou foi um bom pedido? O que vocês acham? Um bom pedido? Quantos acham que foi um bom pedido? Levanta a mão, deixa eu ver aí. Um bom pedido? Quantos acham que foi um pedido ruim, um pedido mal intencionado? Ela queria o melhor para os filhos. Quem é que não quer? Quem é que não quer ver o filho numa posição de destaque? Quem é que não quer? Mas eu quero que você observe o seguinte: Jesus está trabalhando a mente dos seus discípulos. O que ela pediu retrata aquilo que tem que ver com a prática desse mundo. Por quê? No mundo de hoje, quem é grande? Quem é que tem valor? Quem é que está em destaque no mundo de hoje? Quem é que tem algum tipo de significado no mundo de hoje? Não é quem tem poder, quem tem status, quem está no primeiro lugar, quem chega no primeiro lugar, não é isso? Então, quando ela diz assim: Senhor, manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, ela está dizendo o seguinte: eu quero para os meus filhos aquilo que todo mundo quer. Porque no conceito do mundo, as pessoas que valem alguma coisa são aquelas que estão no primeiro lugar. Certo ou errado? Mas veja, eu vou repetir o que já falei. Jesus está trabalhando na mente dos seus discípulos, ensinando uma lição para eles. E essa lição nós precisamos aprender. Veja o verso seguinte, acompanhe na sua Bíblia. No verso 22, capítulo 20, verso 22 de São Mateus. Mas Jesus respondeu, quando ela pede que um se assente à direita e outro à esquerda, agora Jesus responde para ela. Qual foi a resposta de Jesus? Veja aí na sua Bíblia, por favor. Não sabeis o quê? Você não sabe o que está pedindo para os seus filhos. Você não sabe o que você está querendo. Agora, eu quero que você observe a ousadia na continuação do verso 22, olha aí. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? O que responderam? Podemos. Você não sabe o que está pedindo. Mas aí quando Jesus diz assim, vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Vocês acham que podem encarar isso? Aí eles dizem assim, podemos, Senhor, pode mandar que a gente aceita, a gente se vira. Como que é o desejo da grandeza, né, irmãos? Aí você olha para mim e diz assim, pastor, eu não tenho problema com isso aí. Todos nós temos, queridos. Todos nós. Pode deixar descoberto agora, irmão. Todos nós temos problema com esse assunto. Você sabe o que foi que fez com que Lúcifer saísse do céu? Não tinha que ver com isso? Sim ou não? O desejo de grandeza, o desejo de supremacia, esse foi o problema de Lúcifer no céu. O desejo de estar no primeiro lugar.
E eu fico impressionado como que no mundo de hoje, como que a mídia trabalha isso. Quem é gente hoje, quem é grande hoje, quem é que tem valor hoje? Por que que os meninos, por que que os adolescentes tentam parecer com um jogador de futebol, com um artista da TV? Por quê? Porque essas pessoas são tidas como pessoas grandes, que estão em destaque, que têm valor. Eu não tenho tempo para falar muito mais sobre o assunto, mas rapidamente, eu estava comprando um tênis numa loja, eu estava ali e eu vi um adolescente procurando um tênis, e naquele momento eu pensei assim, eu vou provocar esse moço, eu vou fazer uma provocação, mas uma provocação tranquila. O tênis que ele estava comprando custava mais ou menos uns 300 e poucos reais. E eu estava vendo um tênis ali baratinho, de caminhada, coisa simples, e o tênis que eu olhava custava uns 60. E olhando o tênis, aí eu falei, eu vi um menino lá olhando o tênis caro, eu me aproximei dele, e agora eu falei, vou provocar o menino, né? Eu cheguei perto dele e falei, por que você não compra um tênis igual o meu? Vem cá comigo. Aí ele veio, né? Eu falei, esse aqui, ó, custa 60. E vai durar o mesmo tempo que o seu. Aí ele perguntou assim, qual é a marca do seu? Eu falei assim, marca? Deixa eu ver, acho que não tem marca, rapaz. Aí eu falei, e qual é a marca daquele lá, de 300 e pouco? Ele falou, o meu é Reebok. Aí eu fiquei observando. Eu falei, rapaz, mas vai durar a mesma coisa. Por que você não compra igual? Não. Aí eu fiz uma pergunta para ele, eu perguntei assim, quanto é que você ganha por mês? Aí ele falou assim, eu ganho 300. Falei, rapaz, você, um menino de 13 anos, trabalhava pouquinho assim, você ganha 300 e vai dar 300 no tênis? Sabe o que ele disse para mim? Eu vou dar os 300 e vou curtir, você não vai. Eu vou tirar onda com esse aqui, você com esse sem marca nenhuma aí não vai tirar onda nenhuma. Eu fiquei pensando, eu fiquei imaginando, eu ali já maduro, né, querendo brincar com o rapazinho, eu pensei assim, na cabeça dele, ele só é gente, ele só é grande, quando ele colocar uma bermuda e colocar aquele tênis e todo mundo olhar a marca do tênis dele. Aí eu penso, eu tenho um adolescente em casa de 14 anos e ele gosta desse negócio. A mídia faz você pensar o seguinte, que você só é gente quando você atende a expectativa daquilo que o mundo entende como sendo gente grande. Aí você pensa que só é gente quando você está dentro desse nível de grandeza. Olha o que Jesus está fazendo com os seus discípulos. E eu queria que você entendesse uma coisa, não estou aqui fazendo apologia, não estou aqui defendendo a mediocridade. Ah, pastor, o senhor está falando que a gente tem que se conformar com a mediocridade? Nada disso. Eu estou falando aqui do que Deus espera, quem é grande para Deus e não para o mundo. Jesus está trabalhando a mente dos seus discípulos. Veja o verso 24, capítulo 20, São Mateus, verso 24, olha lá. O verso 24, e eu aqui já estou caminhando para fechar a mensagem. O verso 24 diz assim: ora, ouvindo isto, os outros discípulos que não tiveram coragem de pedir o primeiro e o segundo lugar, para sentar à direita e sentar à esquerda, olha o que aconteceu. Ora, ouvindo isto, os 10, como que ficaram? O que diz aí a sua Bíblia? Por que se indignaram? Por que esses 10 discípulos que não tiveram coragem de pedir para se assentar à direita e à esquerda, por que ficaram indignados? Eu vou te dizer por quê. Eles queriam a mesma coisa e não tiveram coragem de pedir. É isso aí. Ficaram com raiva por causa disso. Agora, gente, agora vem o desfecho final das considerações para esse momento, para a gente sair para a cerimônia da humildade. Olha só. Verso 25. Olha na sua Bíblia, verso 25.
Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Olha para mim aqui um pouquinho só, por favor. Olha aqui. Olha o que Jesus está dizendo. Sabeis que os maiorais, os governadores dos povos os dominam e que eles exercem autoridade sobre eles. Ou seja, Jesus está dizendo: vocês sabem o seguinte, no mundo os maiorais são os governadores, aqueles que têm poder, aqueles que têm status, aqueles que têm beleza, aqueles que têm alguma coisa para mostrar. No mundo, os grandes são aqueles que podem de alguma forma impressionar com a aparência ou com alguma coisa que tenha. No mundo é desse jeito. Jesus está dizendo isso. Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês sabem quem é que domina no mundo? No mundo, as pessoas que estão em destaque são aquelas que têm ascendência sobre as outras. Assim é no mundo. Só que agora, queridos irmãos, agora vem a bomba, agora vem a chamada, agora vem a mudança de paradigma, agora vem a mudança estrutural. Veja o verso 26. Não é assim entre vós. No mundo é desse jeito. No mundo é assim que as pessoas olham. No mundo você vale desse jeito. Mas aí Jesus agora diz: mas não é assim entre vós. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Verso 27, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Querida igreja, eu não estou falando de uma coisa fácil. Essa é a luta de todos nós. Por muito tempo, irmãos, por muito tempo eu não entendi uma coisa. Por que Jesus, quando veio a este mundo, ele nasceu numa manjedoura? Por quê, irmãos? Por que Jesus não nasceu num berço de ouro? Por que Jesus nasceu num berço de palha? Por que Jesus nasceu num ambiente fétido, onde os animais faziam as suas necessidades? Por quê? Por que Jesus nasceu num estábulo? Por quê? No meio dos animais. Jesus não teve lugar para ser recepcionado no hotel, em lugar nenhum. Ele nasceu numa manjedoura, num estábulo. Por quê? Outra questão, eu não entendia bem. Por que Jesus, quando entrou em Jerusalém, ele entrou montado numa jumentinha, num jumentinho? Por quê? Por que ele fez isso? Por que não entrou montado num grande cavalo branco, numa carruagem linda, esplêndida? Por que ele entrou montado num jumentinho? Eu pergunto para você. Você já andou de jumento alguma vez? É desajeitado, gente. Eu, quando estava na Bahia fazendo teologia, eu andei no jumento. E quando você anda no jumento, você não sabe se coloca o pé no chão ou se levanta o pé. É uma situação desajeitada. Por que Jesus fez isso? Eu queria que você entendesse uma coisa. Cada passo de Jesus, quando ele se esvazia da sua glória,
quando Ele deixa o seu trono como Rei do universo, como Senhor dos senhores, Criador de todas as coisas, dono da prata, dono do ouro, dono de tudo, Criador de todas as coisas, Ele como Senhor, grande, enorme, gigantesco. Esses dias eu, fazendo uma pesquisa, e não precisa ir muito longe, eu descobri que o Sol é uma estrela de quinta grandeza. Existe uma estrela maior do que o Sol 90 milhões de vezes. A estrela de primeira grandeza. Quem criou essas coisas? Deus, Jesus criou. E esse ser grandioso, quando ele vem a essa terra, ele nasce numa manjedoura, ele nasce no meio dos animais, de forma simples, de forma humilde. E aí você olha para o inimigo de Deus. Quem é que quer grandeza? Quem é que gosta de aplauso? Quem é que gosta de valorização? Quem é que gosta de farolete em cima? Quem é que gosta sempre de ser reconhecido, de ser sempre uma palavra de valorização? Quem é que gosta disso? Isso é coisa do inimigo, irmãos, coisa do inimigo. Jesus hoje diz para você e para mim: você quer ser grande, meu irmão? Viva para servir. Viva para servir. Diante de Deus, irmãos, a pessoa que limpa essa igreja não é inferior àquele que lidera essa igreja. Diante de Deus, você não é maior porque aparece mais do que os outros. Diante de Deus, quando você lá nos bastidores, você faz as pequenas coisas, ali você é grande diante de Deus. Ali você é grande. Você vai poder participar agora desses emblemas. E não esqueça de uma coisa: Jesus estava querendo impactar a mente dos seus discípulos para que eles entendessem qual é o verdadeiro sentido de grandeza. Eu quero ser grande, irmãos. E eu peço a Deus: Senhor, me ajuda a buscar a grandeza, não segundo o conceito dos homens, mas segundo o teu conceito. Que esse possa ser o teu espírito quando você participar desse momento, quando você se curvar diante de alguém para lavar os pés. Esse é um ato simbólico, irmãos, é quando você está esvaziando-se do seu orgulho para se curvar diante de alguém. Deus está chamando você para esse compromisso.